Ô Marcos, me diz uma coisa, existe algum mito sobre segurança privada que você gostaria de desmistificar, de derrubar? Tem empresas que são realmente commodity, que não estão nem aí, que estão... mas tem as empresas que são diferenciadas. Tem as empresas entendeu? sérias. Eu tô nervoso nessa hora, hein? Vocês sabiam que ele é formado em Le Cordon Bleu, Paris? O bandido também faz planejamento. Ele faz planejação. O cara faz inteligência, faz plano, ele faz tudo. Com um detalhe. Conta relógio, hora, minuto. E um detalhe importantíssimo, ele tem muito mais tempo do que a gente. Mas a gente não pode esquecer que existe a clandestinidade dentro das empresas de segurança certificadas. Porque você trabalhar com algo que está fora da lei é uma clandestinidade. Olá pessoal, meu nome é André Barros, bem-vindos a mais um episódio do NextraCast Chefe da Tecnologia. Nesse videocast a gente vai trazer sempre uma história inspiradora, movidas por paixões que nós temos, que está entre segurança, amigos, clientes, integradores e um toque de gastronomia. Hoje no nosso programa a gente está aqui com o Marcos Sandin, CEO do Grupo Belfort, uma empresa que tem 35 anos de mercado, e vai trazer muito conteúdo, muito conhecimento pra gente, né, Marcos? Seja bem-vindo. Essa é a ideia. Vamos lá. Obrigado pelo convite. E tô ansioso aí para comer essa lasanha. Ansioso. Eu tô nervoso nessa hora, hein? Vocês sabiam que ele é formado em Le Cordon Bleu, Paris? Aliás, já começamos com uma história muito, muito boa. Enquanto eu abro o vinho aqui, eu quero que você me explique como é que é isso. Uma empresa de 35 anos... tem muita bagagem, né? Passou por muito. Foi fundada pelos seus pais, né, Marcos? Isso. E é onde que houve esse desvio para um curso de gastronomia em Paris? Eu vou abrir o vinho e quero ouvir essa história enquanto isso. Rapidamente, a empresa, ela nasceu antes até a empresa de segurança, havia uma empresa de consultoria e planejamento de segurança, que meu pai fazia nas horas vagas, que ele é delegado hoje em dia aposentado, né? E aí a Belfort, ela nasceu, minha mãe fundou ela, sendo uma derivação dessa empresa de consultoria e planejamento de segurança. Legal. Os clientes pediam para ela para abrir uma empresa de segurança e tal. Em 1990, quando o Collor tirou o dinheiro de todo mundo, ela falou, agora eu vou abrir para ajudar a dar emprego para as pessoas, etc. E ela abriu a empresa de segurança. E eu tinha 13 anos de idade quando minha mãe abriu a empresa. Então, eu só vim a trabalhar bem depois, né, na empresa. Eu cheguei, já fui auditor de empresa, já fiz bastante coisa na vida. E aí eu fui trabalhar na empresa, mas nessa primeira fase da empresa acabou não sendo bem desenhada a sucessão, ou, né, o conjunto da obra ali, né, de todo mundo trabalhando. E eu acabei desistindo de ficar lá na empresa. E aí fui para a Europa para tocar minha vida, vendi tudo que eu tinha, fui fazer o curso, trabalhei com gastronomia lá na Europa, trabalhei em restaurantes na Europa, aí voltei para o Brasil, cheguei a trabalhar em restaurantes aqui no Brasil, e aí em 2012 que a gente acabou conversando para que eu voltasse para a empresa, né, empresa da família e tudo, e aí a gente fez esse trabalho, dessa vez bem feito, de sucessão, para que eu assumisse a gestão da empresa, e hoje em dia sou o executivo lá que toca a empresa. Caramba, que legal, cara. Que história boa. Eu confesso que eu estou pressionado nesse momento. Vamos lá, gente. Mas pressão faz parte do negócio, né, Marcos? Na cozinha ou no empreendedorismo, a pressão faz parte. O que acontece é o seguinte, né? A gente estava até falando antes, minha opinião com relação à cozinha, só para a gente acabar o assunto, mas toda comida feita com carinho, não tem como ser, com ingredientes frescos, como a gente estava falando, que você trouxe coisas ali da sua horta e tudo. Uma cozinha com carinho, com ingredientes frescos, ela não tem como ficar ruim. Não tem, como, né? Não tem pressão, tudo é bom, tudo tem o seu estilo e sua característica. Eu costumo dizer, eu falo muito com a minha esposa sobre isso. Eu falo que a cozinha, eu acho que é o caminho mais curto que você tem para você conseguir demonstrar carinho e amor para uma pessoa.
É você entregar aqui, preparar aqui e entregar para alguém. Né? A comida tem sentimento, as pessoas não entendem isso. A comida ruim, normalmente, ela tá com um sentimento ruim. Se a pessoa não tem o carinho, não tem a vontade lá, é por isso que muitas comidas acabam sendo ruins, né? Não é necessariamente saber cozinhar, é se dedicar a cozinhar, né? Então são coisas diferentes. É um gesto, né? É um gesto, não tem jeito. É uma transmissão de energia ali, né? De tentar agradar alguém. Então, Legal. Obrigado pela sua experiência. Espero agradar hoje. Né? Com certeza, tenho certeza que vai estar ótimo. O Marcos, falando um pouquinho do Grupo Belfort, né? Uma empresa que você acabou de comentar aí, foi fundada pela sua mãe através de um outro negócio. E eu tive a oportunidade de participar do evento de 35 anos da empresa. E eu fiquei surpreso de como eu senti o carinho das pessoas pela sua mãe, pelo seu pai, por você lá. Existe uma energia ali dentro, né? Que é uma coisa que demonstra que vocês gostam de pessoas. E a empresa surgiu por pessoas, terceirização de serviço, facilities, segurança patrimonial. Cara, qual que é o segredo, assim, para vocês conseguirem construir uma história tão longa, né, e conseguir transmitir esse sentimento que eu, pela primeira vez num evento de vocês, consegui notar. Para mim, ficou muito marcado isso, sabe? A empresa, ela nasce, justamente como eu falei, né, em 1990, de um fato importante que aconteceu no Brasil, né? Foi literalmente isso. Sim. E minha mãe, como pedagoga, ela queria justamente tentar criar oportunidade para as pessoas de trabalho e etc. Então, é uma empresa que ela nasce totalmente com o DNA humano, né? Pensando no ser humano. Então, eu aprendi isso e eu procuro desenvolver isso e trabalhar sempre este lado humano. O máximo que eu posso, me dedico, a gente faz programas, né? A gente faz o bate-papo com o CEO, porque a gente quer cada vez mais que os nossos colaboradores se sintam pertencidos à empresa, sintam que é realmente uma empresa humana, que a empresa valoriza cada um dos colaboradores, que eles não são um número, que eles são pessoas que fazem parte da equipe e que é tudo uma coisa só, né? Uma unidade, uma engrenagem que está lá justamente para prestar um serviço extremamente complexo, cheio de riscos, né? Com muitas dificuldades. Então, 24 horas, não parou na pandemia, né? A gente não para nunca. Então, é um serviço realmente bastante complexo. Então, é isso que a gente tenta criar desde a fundação, esse sentimento de pertencimento e de humanização. Para você ter uma ideia, você visitou lá, né? Eu sento ali no meio de todo mundo, eu não tenho sala, né? Eu sento ali no meio, do lado do Vitor, que está aqui comigo, que é o pessoal de marketing, está nos bastidores aqui. Tá todo mundo ali. Todo mundo ali, né? Então a gente realmente senta no meio da galera, dou abertura total para quem quiser conversar comigo o tempo inteiro, cumprimento todos. Então, assim, a ideia é essa, né? É ser cada vez mais uma empresa realmente que valoriza o ser humano. Que legal, cara. Você falou sobre não parar na pandemia, enfim, e tem um pouco a ver com o slogan, né, da empresa. A inteligência supera o poder das armas e a força dos músculos. Esse slogan foi o primeiro slogan da empresa. Durante um tempo a gente acabou não usando mais, aí esse ano, com os 35 anos, a gente resolveu resgatar esse slogan, né, que é, assim, que é o segundo DNA da empresa, né? Eu classifico que a empresa tem basicamente 2 DNAs muito fortes, né? O primeiro DNA é justamente de humanas, né? De ser uma empresa muito humana. E o segundo DNA é justamente de ser uma empresa de conceito, né? De planos de segurança, de planejamento de segurança, que é a origem da empresa. Ela nasceu de uma empresa de consultoria e planejamento de segurança. Então, e essa frase, ela reflete exatamente isso, que para você
prestar um serviço de segurança, você tem que ter um conceito muito bem enraizado, bem disseminado, bem estruturado dentro da empresa, para que você consiga criar realmente um valor naquela entrega de serviços, né? Então é isso que a gente acredita, que a inteligência, né, a inteligência no sentido amplo da palavra, no sentido científico da palavra, né, que muita gente desconhece, existe uma ciência chamada inteligência, né? Sim. Então é justamente no sentido da ciência a inteligência, né, de entendimentos e de realmente observar o cliente e trazer a melhor solução para aquele cliente. Não é a venda de homem ou a venda de câmeras, né? É a venda de um conceito. De um conceito. Né? Então, fantástico. E uma curiosidade que eu tenho, Marcos, aliás, deixa eu ver um vídeo. Vamos brindar, né? Não dá para beber sem brindar, né? Eu vou, aliás, antes da gente entrar num outro assunto aqui, eu vou falar um pouquinho da receita. Eu trouxe alguns ingredientes já prontos de casa, porque fica mais rápido, mais dinâmico o nosso bate-papo. Eu vou fazer uma lasanha hoje de cogumelos, de shimeji, com mussarela de búfala, e vai ser gratinado com um parmesão, bem gostoso, um molinho 100% caseiro, artesanal, e vai ser divertido. Tô com água na boca já. Ô Marcos, me diz uma coisa, existe algum mito sobre segurança privada que você gostaria de desmistificar, de derrubar, assim? Tem alguns, talvez, mais que um. Eu acho que o principal mito que me incomoda bastante, né, hoje em dia já cheguei a ouvir, né, de que é tudo igual, né? Todas as empresas de segurança são iguais, né? Eu acho que isso, para mim, é um mito e que acaba atrapalhando e geram outros problemas em paralelo, né? Então, assim, e justamente esse mito de que todas as pessoas são iguais, de que todas as empresas são iguais, né? Ou seja, contrata qualquer um, aí você vai caminhando para aquela situação em que o mercado de segurança virou uma commodity, o que para mim é impensável, né? É horrível, assim, é surreal, desculpa, mas eu fico quase que revoltado com isso, eu não consigo não me expressar. Porque, especialmente num país como o nosso, né, que tem muita insegurança, né? A gente tratar a segurança como uma commodity, ou seja, você vê, então vem o mito de que é tudo igual. Então, se é tudo igual, realmente é uma commodity, contrata o menor preço e pronto. E seja o que Deus quiser, mais ou menos isso. Né? Então, assim, isso para mim é uma inverdade, né? Porque, pelo menos, nós damos muito valor, né? Como eu falei, dentro da nossa história, a gente se esforça muito para que a gente seja realmente uma empresa diferente, para que a gente entregue diferente, para que a gente seja percebido como uma empresa diferente. Então, e justamente fugir desse conceito de que é uma commodity. Eu não vendo homem, eu não vendo, né, eu vendo pessoas integradas com um plano, com um conceito, com um entendimento de segurança, que procuram dar atenção para o cliente, que a gente treina, que a gente se esforça para retroalimentar isso, para que as pessoas... Então, é um conceito, não é tudo igual, não existe tudo igual, não dá para ser tudo igual, né? Existe conhecimento de quase 50 anos. Como eu falei, meu pai começou a fazer plano de segurança na década de 70, né? Então, quer dizer, eu não posso afirmar que ele foi o primeiro planejador do Brasil de segurança, mas eu não tenho esse dado, né? Eu gosto de afirmar as coisas quando tenho fato. Se eu não tenho fato, eu não afirmo. Mas ele, sem dúvida, foi um dos pioneiros, um dos primeiros do Brasil. Isso é inequívoco, né? Com grandes clientes, ele fez o primeiro plano de segurança do Shopping Ibirapuera, o primeiro plano de segurança do Sempre Toshiba, da Taurus, Piau Legrand. Então, quer dizer, eu tenho um histórico, tenho uma... Então, por isso que eu não consigo aceitar, né, que é tudo igual. Não é tudo igual. Tem muita diferença e, assim, é um trabalho que eu venho tentando fazer de desmistificar isso, né? Então, e tentar criar esse entendimento no mercado, tentar trazer conhecimento para as pessoas, conhecimento é tudo. Que é isso que eu acho que também muitas vezes
atrapalha nesse entendimento, né? A falta de conhecimento. Então, quanto mais a gente trazer conhecimento para as pessoas, né? Quanto mais a gente trabalhar esse entendimento, eu acho que mais a gente consegue mostrar e depurar e começar a mostrar, olha, tem empresas que são realmente commodity, que não estão nem aí, que estão... mas tem as empresas que são diferenciadas. Tem as empresas sérias. Tem as empresas que se preocupam, que estão atuando, que não são estão lá só para cobrir o buraco, né? Tratam o ser humano como um número e... porque senão a gente vira o quê? Uma empresa de recrutamento e seleção. Exatamente. Você fica recrutando, mandando embora, recrutando, mandando embora, recrutando, mandando embora. Aí é mais fácil abrir uma empresa de recrutamento e seleção. Aí não existe conceito. Não existe conceito. Tá certo. Então a gente precisa tirar esse mito, né? Muito legal. Ô Marcos, né, essa sua colocação sobre o que é commodities no mercado é muito pertinente, porque quando se trata de patrimonial é uma situação. Quando a gente vai pro mundo eletrônico, que é mais para onde eu vim, aí existem algumas situações que a gente fala, que a gente chama de produtos commodities. Por exemplo, o produto do Boxmove ali, que vende na internet, está no Mercado Livre, está em todo lugar. Aí, ok. E tanto é que o plano do Grupo Nextra é sair, somos da eletrônica, sair desse mundo, né, e se transformar, tanto é que a gente se transformou hoje numa empresa especializada em projetos. Sim. Quando a gente fala em projetos, eu saio do commodities. Perfeito. Eu entrego uma solução. Eu entrego uma solução de A a Z para o cliente e a discussão do preço acaba sendo a última. Perfeito. Mas no patrimonial eu concordo com você que deve ser revoltante, né? Porque não é simples assim. Não é, mas também depende totalmente de projetos, né? E é justamente essa questão, né? Quanto mais você pensa em projeto, e por mais que uma câmera, em teoria, né, ou uma tecnologia qualquer, né, seja um alarme ou, né, de conhecimento público, né, as pessoas enxergar, né, como uma commodity. Mesmo dentro da situação de uma câmera ou um alarme, que pode ser enxergado como uma commodity, porque é um produto de prateleira, se você colocar uma câmera, e você sabe disso, né? E aí a gente está falando porque, no fim, nós dois trabalhamos com projetos, né? E a gente, estabelecendo essa nossa parceria que a gente estabeleceu já, né? Que a gente está ampliando e tudo. Quanto mais a gente trabalhar integrado com projetos, vai fazendo a diferenciação, ou as diferenças, né? Na entrega e nos entendimentos. E é justamente isso, porque uma câmera, ela é uma commodity. Mas você sabe disso. Se a gente instalar ela 10 centímetros para cá ou 10 centímetros para lá, pode fazer toda a diferença numa visibilidade. Ter um estudo ou sobre até isso. Não só 10 centímetros para cá, mas de repente, em vez de você instalar neste canto da sala, se você instalar nesse canto da sala, vai fazer uma diferença absurda, que você vai mudar completamente o entendimento. Sim. E aí, eventualmente, você consegue até diminuir o número de câmeras. Então, quer dizer... É por isso que, quando as pessoas caminham por esse lado de simplesmente contratar por preço e escopo, né, que no fim é o caminho que a gente foi, né, que o mercado está, muitas vezes você perde a oportunidade e, eventualmente, até de contratar mais barato uma empresa melhor. Sim, por quê? Porque ela pode ter uma visão que ela vai fazer um projeto melhor, com uma câmera em vez de duas. Eventualmente essa câmera pode até ser mais cara do que cada uma dessas individualmente, mas ela faz mais funções e, por ser uma câmera só, o projeto acaba ficando mais barato, especialmente em grandes áreas, etc. Então, quer dizer, é por isso que eu defendo muito que a gente tem que tentar mudar o mercado de segurança para parar de ser enxergado como commodity, né? E o que eu tenho trabalhado, o que eu tenho tentado conversar ou falar, é falar para os clientes o seguinte, falar, olha, em vez de você fazer a cotação para contratar o menor preço, faz diferente. Faz o seguinte, faz um orçamento anual e converse com 3, 4 empresas, veja qual tem mais capacidade técnica para trabalhar dentro daquele orçamento e, eventualmente, peça para ela tentar trazer alguma economia ao longo do ano.
o que é muito diferente. Eu vou tentar buscar uma economia para o meu cliente ao longo do ano. Sim. Mas eu não vou deixar de lado a segurança. E aí, havendo essa parceria, essa conversa, que é isso, segurança é uma relação de confiança. Exato. Olha, você... é isso que as pessoas não pensam, né? Aquela história do barato sai caro, em primeiro lugar. Sim. E o que eu quero dizer com isso? Segurança, ela traz risco de continuidade de negócio e risco de imagem. Sim, com certeza. Então, quer dizer, quanto custa isso? Você gera economia, mas o que pode gerar uma situação dentro de uma empresa, como eu falei, de risco de imagem, risco de continuidade de negócio, quanto que vai custar isso? Então, quer dizer, por isso que é importante a gente tentar trabalhar para que as empresas cada vez mais elas enxerguem a segurança muito mais como conceito do que como commodity, né? Que os CEOs ou que os diretores principais, né, os executivos principais comecem a enxergar mais a segurança como uma situação estratégica da empresa do que como uma linha de custo, né? Junto com qualquer outra commodity lá, com a compra de lápis, etc. Você acha que talvez por esse movimento tenha aumentado o número de profissionais consultores em segurança nas grandes empresas, por exemplo? Eu acho que não. Porque eu particularmente tenho sentido agora que eu estou mais envolvido no projeto, que está tendo uma participação muito maior de consultores especialistas em segurança, sim, atuando em condomínios de alto padrão, em grandes indústrias, em grandes comércios. Talvez por isso, talvez o pessoal esteja enxergando que eles precisam ter um estudo. Isso é inequívoco. Disso. Precisa haver um estudo. Aí cabe a decisão de cada empresa ou de cada condomínio se eles vão contratar uma empresa de segurança que vai lá e vai entregar o turnkey, ou seja, ela tem capacidade de fazer tudo, de fio a pavio, desde o plano de segurança até a entrega final, toda a garantia, uma empresa que se responsabiliza, que tem conhecimento, que tem técnica, que tem, que é o nosso caso, né? Por isso que eu reforço isso. Então, quer dizer, mas não existe certo ou errado, aí é decisão de cada um. De cada um, sim. Mas o fato é, precisa haver um plano de segurança. Tem que ter precisa haver um estudo, precisa ter um projeto. Então, que seja com um consultor, que depois vai... E aí eles vão depois decidir qual a empresa que vai ser contratada para executar aquele plano, ou seja uma empresa que tenha capacidade de fazer todo o serviço, né? O serviço inteirinho, completo, desde o plano até a entrega final, né? Com o homem, com a tecnologia, a integração das duas coisas, né? Porque isso é muito importante também, a integração do homem com a tecnologia, tudo tem que ser pensado, né? A tecnologia, capacitação, tudo, né? A tecnologia, ela serve para trazer eficiência para o homem também, em muitas situações. Então, quer dizer, esse trabalho, ele é muito importante de acontecer, né? Toda essa conexão. Aproveitando o gancho que você tocou nisso, o que mudou na segurança privada ou o que vem mudando o ramo de segurança privada com o avanço de tecnologia? Você tocou num ponto que já estava aqui em mente para eu te perguntar o que mudou. O avanço da tecnologia não para, né? E você tem uma empresa que tem, vamos dizer assim, duas verticais, né? Eletrônica, privada, tal, facilities. O que a tecnologia tem feito de diferença no segmento eu acho que a principal diferença é que ela traz eficiência para o homem. Isso, para mim, é inequívoco, né? Legal. O homem, ele nunca vai deixar de existir, na minha opinião. Ele sempre vai ser necessário. Você precisa, em muitas situações, de reações imediatas. Seja o homem diretamente ligado lá em ambientes maiores, em um condomínio menor, você talvez não precise ter o homem lá, mas você vai ter que ter o homem interagindo em algum momento, em situações de emergência, etc. Então, você sempre vai precisar do homem em algum momento. Você vai, obviamente, como eu falei, vai trazer eficiência, vai talvez reduzir a necessidade. Então, quer dizer, antigamente você precisava de 100 homens no lugar, você talvez hoje em dia precise de
90%, diminuiu 10%. Colocam um pouquinho de tecnologia, reduz um pouquinho. Então você reduz um pouco lá, 10%, 15% da necessidade do homem. Isso sim, acontece e tem que acontecer. Normal e vai acontecer. É um avanço que não tem como evitar. Não tem como evitar, né? A gente não vai ser hipócrita aqui, não tampar o sol com a peneira. Fato, né? Mas o homem, em algum momento, ele sempre é necessário, né? Então, esse trabalho que a gente precisa fazer, cada vez capacitar mais os homens, né? Então, à medida que você reduz a necessidade quantitativa de homens, você pode trabalhar na qualitativa. Então, você pode, eventualmente, inclusive, fazer isso, né? Você pode fazer essa conexão de tecnologia com menos homens mais qualificados. Então, é um trabalho importante que pode e deve ser feito, entendeu? Então, eu acho que a principal função da tecnologia é justamente isso, é trazer eficiência. Então, para mim, o que eu trabalho, o que eu enxergo é especificamente e especialmente na questão de eficiência. Tecnologia tem que trazer eficiência, tem que trazer garantia, tem que trazer... você vai conseguir alcançar aquele resultado. É basicamente isso, entendeu? Sim. É isso que a tecnologia traz. É quase que a garantia de que o resultado vai ser alcançado, né? De alguma forma, né? De novo, não existe segurança perfeita. Se existisse o Trump, ele não tinha tomado um tiro na orelha, vamos combinar. Nenhuma segurança é 100% garantida. Não existe segurança perfeita. Como. A gente sabe disso, né? Existem milhares de casos ao longo da história que demonstram isso. Por mais investimento que se faça em tecnologia, ela pode falhar em algum momento. Sim. O que você tem que fazer, ou deve fazer, né, e essa recomendação é justamente isso, é contratar uma empresa que tenha de fato o conceito de segurança bem estabelecido, bem definido, que vá fazer um projeto bem feito, com a ajuda da Nextra, fazer esse projeto muito bem feito, para que a gente reduza a probabilidade de risco, né? No fim, é isso, é tudo análise de risco, né? É tudo probabilidade e análise de risco. Você vai, quanto mais você investe, menos risco você está correndo. Exato. De novo, até você tentar alcançar lá os 90%, 95%, mais do que isso já começa a ser uma venda ilusória, entendeu? Não adianta. Você alcançar 95% de diminuição de risco, eu considero como um ganho bastante importante, né? Depois que você falou aí, Marcos, eu acho que na prática é o seguinte, o cara que está fazendo um plano de ação, o cara do outro lado da segurança, o cara que quer fazer uma ação de roubo, de assalto, eu acho que ele anda pela rua olhando os condomínios e olhando, aí ele olha para aquele e fala, não, esse aqui tá muito difícil, eu vou pro outro, aí o outro também tá difícil, ele vai pro outro, até ele achar um que está... É exatamente isso. O bandido também faz planejamento. Ele faz plano de ação. O cara faz inteligência, faz plano, ele faz tudo. Com um detalhe. Conta relógio, hora, minuto. E um detalhe importantíssimo, ele tem muito mais tempo do que a gente. Exato. Para fazer isso. Ele tem um tempo ocioso gigante para fazer esse trabalho. Então, o cara fica lá, mó tempão lá planejando, vendo, observando. E é justamente isso, que é uma das ideias, né? Quanto mais segurança você coloca no seu ambiente, menos o bandido vai se interessar por aquele ambiente. Esse é o conceito. Porque ele vai vendo a dificuldade e aí ele vai buscar o lugar que é realmente dificultar a ação dele, né? E isso vai de encontro com uma pergunta que eu quero te fazer. Qual que é a maior frustração, você acha, assim, para o empreendedor e também para o cliente final ali, de um planejamento mal feito de segurança? Qual que é a maior frustração, a maior, sei lá, maior falha? O que pode acontecer para uma pessoa que contrata segurança e contratou um plano que foi mal feito? Bom, na realidade, assim, o ponto principal da frustração é justamente a questão de talvez a escolha errada, né? Porque, no fim, tem pessoas que vendem muito bem, tem pessoas que não vendem tão bem, e aí não necessariamente a que vende bem é a que tem mais técnica, né? Sim. E aí talvez, eu acho que esse é o ponto
da frustração, né? A pessoa que contratou porque acreditou naquela pessoa que vendia muito bem, acaba se frustrando porque, pô, comprou uma ideia, eventualmente às vezes gasta muito dinheiro para pouco resultado. Eu já vi isso acontecer várias vezes, entendeu? De que a pessoa acredita e aí vai lá, contrata, gasta um dinheiro enorme. Ou, por exemplo, eu perco concorrências, ou já perdi concorrência, que a diferença de preço ficou, sei lá, 5%. Mas por quê? Ou até menos, 2%, 3% de diferença de preço. E a pessoa vai simplesmente olhar só o preço e acabou. O menor preço, contrata o menor preço. Não considerou mais nada. Então, uma diferença eventualmente de 2%, 3%. E você vai entender muito bem o que eu estou falando. Só que daí, o que acontece? O cara vai lá, o que ficou 2%, 3%. A hora que ele vai passar o cabo, ele vai passar o quê? Um cabo mais barato, que daqui a pouquinho vai falhar, aquela câmera para de funcionar, e aí o cara daqui a 2 anos tá lá com um pepino gigantesco, porque contratou 2% mais barato, porque o cara enganou, porque ele não especificou, e porque quem está contratando não tem o conhecimento técnico, não tem a capacidade de observar se o cabo é bom ou se não é bom. Não consegue ter um entendimento da infraestrutura, do gasto, hora homem para implantar. E aí, como que você faz para diferenciar, para o cara entender num condomínio, por exemplo, que a maioria das pessoas podem estar com muita boa vontade, ou todos têm muita boa vontade, mas não tem o conhecimento técnico. Exato. E aí acabam acreditando. Então, eu acho que, para mim, na minha opinião, acho que a maior frustração seria nesse sentido, em que a pessoa acreditou na pessoa que não vendeu algo ilusório, né, talvez. É o que mais tem hoje em dia. E assim, tem bastante, aliás. E eu vou dizer, eu entendo, é muito difícil. Se você não tem o conhecimento técnico, não é fácil de você fazer uma compra realmente bem feita ou adequada. Sim. Pô, a gente que entende do assunto, a quantidade de variáveis que tem em uma única câmera é absurda. Num único ambiente, enfim. Não é simples, não é uma coisa simples realmente de fazer acontecer. Então, é compreensível. É por isso que eu repito e falo, né? Assim, o que a gente tem que tentar trabalhar seria a minha recomendação, talvez, né? É que as pessoas realmente procurem entender histórico, pegar referência com outros clientes, pegar entendimento, ver se a empresa realmente tem capacidade técnica, visitar as empresas. As empresas que estão contratando, que está contratando. Para mim é fundamental, o cara sente muita coisa ali na visita, entendeu? Então, quer dizer, é esse tipo de coisa que você começa a talvez mitigar um pouco. Dá trabalho? Claro que dá trabalho, mas aí é que tá, mas de novo, a gente está falando de segurança. Segurança, quanto vale segurança? Entendeu? É isso. Precisa fazer. E você acha que a gente tem a nova lei, né? Que foi agora de 2024, a 14967, né? O que você acha que a lei vai mudar daqui para frente, vai impactar no mercado daqui para frente? Porque vão ser exigidos algumas normas, alguns cumprimentos, né, Marcos? Sim. Na sua opinião, como que o mercado vai reagir a isso? Tipo, positivamente, o que você vê de bom na lei? Eu acho que ela traz muitas soluções, né, e correções, né, de mercado que a gente estava meio que num limbo, talvez, né? Porque a antiga lei, a que ela substituiu, é de 1983, se eu não me engano. Eu sempre confundo se é 83 ou 85. Tenho quase certeza que é de 83, que é a Lei 7.102. Então, como era uma lei muito antiga, você imagina, em 83 não tinha nem câmera direito, não tinha alarme, não tinha nada dessas coisas. Outro cenário. Então, a regulamentação para essa área, especialmente a de tecnologia, era extremamente falha, né? Era muito complexa. Então, essa lei nova, a 14.967, ela traz um melhor entendimento sobre isso. Porque assim, a segurança orgânica, sempre, né, desde a Lei 7.102, você precisa ter
a certificação da Polícia Federal para poder atuar com segurança. Essa certificação é emitida por estado. Em cada estado que você, embora seja uma lei federal, em cada estado que você atua, você tem que ter a licença para poder atuar com segurança, para poder contratar o vigilante. O vigilante, para poder atuar, ele tem que fazer um curso de formação de vigilante dentro de uma academia que também é regulamentada pela mesma lei. Anualmente a Polícia Federal também vai lá para recertificar aquela academia, assim como ela recertifica anualmente as empresas. O vigilante, a cada 2 anos, tem que fazer a reciclagem. Então você vê, para você fazer um serviço de segurança, tem uma lei bem extensa, bem estabelecida. Existe inclusive uma confusão no mercado, que é muito importante, essa lei ajuda a tirar essa confusão, que é a seguinte: muitas empresas, infelizmente, né, as que não são tão sérias, vendem controlador de acesso como segurança desarmado. Isso é uma enganação. O controlador de acesso, ele não é segurança. Não existe controlador de acesso rondista, controlador de acesso balancista, ou vigia rondista, vigia balancista. Isso não existe. Não existe na lei. Existe aonde? Existe no Ministério do Trabalho como especificação de profissão, onde existe um sindicato que reconhece aquela profissão. Então existe o controlador de acesso, existe aquela função, mas a função do controlador de acesso está muito clara na lei, que só o controlador de acesso faz uma função muito simplista e específica, de controle de acesso, ponto. Muitas funções são específicas da Lei 14.967, que define o vigilante que pode fazer aquela função. Então, muitas vezes a falta de conhecimento faz com que as empresas ou os condomínios contratem coisas que não estão dentro da lei, né? Então, a gente fala muito de empresas clandestinas, etc., mas a gente não pode esquecer que existe a clandestinidade dentro das empresas de segurança certificadas, porque você trabalhar com algo que está fora da lei é uma clandestinidade. É uma forma, então, assim, essa lei ela está ajudando justamente a separar essas místicas ou essas coisas e deixar claro: vigia não é vigilante, ele não pode executar funções de vigilante. Isso nessa nova lei está bem mais claro também. Então, eu acho que essa lei ela vem muito para contribuir, especialmente nessas duas situações. E rapidamente, né, para falar de tecnologia, também na parte de monitoramento, né? Porque daí agora as centrais de monitoramento também tem que ter a certificação da Polícia Federal, o que traz um benefício enorme para que exista, não seja um fundo de quintal que está monitorando uma casa. Ou seja, isso vai ser uma divisão de águas, né? Sem dúvida, isso é muito importante. Porque tem toda uma preocupação, né, de uma central de monitoramento, tem milhares de situações que você tem que pensar para que ela realmente funcione com garantias e etc. Então, e essa certificação, só para diferenciar, no orgânico ela é anual, no caso da central de monitoramento ela é a cada 5 anos. Mas no caso de central de monitoramento, eu não tenho essa informação. As pequenas empresas que vendem o serviço de monitoramento vão poder continuar terceirizando, por exemplo? E aí a empresa que terceiriza vai ter que estar enquadrada dentro da lei de todas as formas. Tem algumas características dentro da lei que regulamentam, inclusive, por exemplo, para você poder prestar serviço de operador de central, que eu presto serviço de operador de central. Então, tem a regulamentação de como vai se enquadrar e etc. Tem ainda algumas dúvidas só que estão sendo... porque a lei ela já foi assinada em 2024, só que ainda tem algumas regulamentações que tiram justamente essas dúvidas, entendeu? Mas ela acaba de definir e criar toda a situação exatamente como ela tem que ser, né? Para justamente criar todas as regras adequadas à questão do monitoramento. E Marcos, com relação à LGPD, ali a parte de proteção de dados de pessoas, vocês prestam serviço para grandes empresas, tem muito cadastro de pessoas, condomínios e tal. Como é que vocês tratam essa questão dentro da Belfor? A gente tem uma área jurídica dedicada a isso, tem um especialista em LGPD dentro da empresa, um advogado que fica só dentro da empresa, dentro do departamento jurídico, para cuidar exatamente
dessa parte, né? Ele cuida de toda a área civil e especialmente da LGPD. Ele faz todo um trabalho dentro da empresa, desde a área de contratação até o contrato, até a entrega no cliente, para ver e certificar que a empresa está cumprindo, está regulada totalmente dentro da lei, né? Lei Geral de Proteção de Dados. Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD. Então, assim, a gente está bem antenado, a gente tem a preocupação extrema com relação a isso, a gente orienta os nossos colaboradores, especialmente em condomínios, né, que tratam dados, que têm acesso, né, a dados pessoais dos moradores, tudo. Então, assim, é uma preocupação extrema que a gente tem muito bem delineado essa parte dentro da empresa. Ô Marcos, sobre a LGPD, você teve algum caso dentro da empresa assim, que você pode citar, alguma situação com relação a isso? Olha, graças a Deus na empresa, como a gente é muito preocupado com isso, a gente faz treinamento sempre, a gente repete os treinamentos para todo mundo ficar sempre muito atento e antenado, né, com relação à LGPD, a gente nunca teve caso dentro da empresa. Porém, por exemplo, uma dica, né, para síndicos, compartilhamento de imagens dentro da lei de LGPD, ela é muito complexa, não pode haver compartilhamento. O síndico é o detentor daquela imagem, tem várias regras para você poder compartilhar imagens, mesmo em situações de incidentes dentro do condomínio, tem regras, ele tem que pedir o conselho, talvez para a administradora ou para algum advogado, para... mesmo, por exemplo, quando a imagem está passando na tela, alguém vai lá e filma aquela imagem que está passando na tela, aquilo é um problema, porque se aquela filmagem ela escapa, começa a ser divulgada, pode criar problemas bem sérios. Então, fica a minha dica para os síndicos, para que eles tenham bastante controle sobre isso, cuidado sobre isso, porque pode ser um problema. Sim. Agora, Marcos, com relação aos investimentos, né? A gente tem alguns estudos de que empresas de segurança investem bilhões anualmente no ramo, né? Você enxerga que isso é um benefício, um bom investimento, ou alguns estão gastando dinheiro à toa, não estão fazendo a coisa certa com esses investimentos? Eu acho que tem muita enxugação de gelo, eu acho. Sinceramente falando, eu acho. Eu acho pelo fator que a gente já falou aqui, né? Que no fim, como virou tudo, não tudo, né? Mas como aconteceu muitas situações em que existe commodity, né? O entendimento de commodity, tem muitas vezes que... eu vou usar o exemplo do Vampeta, né? Lembra do Vampeta? Que ele falava na época do Flamengo lá? Pô, os caras fingem que pagam, eu finjo que eu jogo e tá tudo certo. Então, esse é o risco de você simplesmente só fazer a contratação pelo menor preço e, de novo, né, com aquele sentimento, voltando para o mito lá, né, o sentimento de que é tudo igual. Não é tudo igual. E, eventualmente, se a empresa está achando que ela está economizando dinheiro, talvez ela esteja gastando dinheiro à toa. Então, esse é o ponto, né? Então, assim, eu acredito realmente que a gente precisa criar no mercado um entendimento, uma mudança de entendimento dos contratantes, dos fornecedores, sabe? De que a segurança realmente, para ela ser valorizada, para ela ter valor, para que exista este movimento, o dinheiro, e de novo, não necessariamente precisa gastar mais dinheiro, mas de repente gastar mais dinheiro, o dinheiro mais inteligente, de forma mais inteligente. Mais estudada. Mais estudada. Então, eu acho que, sim, obviamente eu não estou generalizando, tem muita gente competente, não me entendam mal, pelo amor de Deus, tá? Eu não estou achando que eu sou o único, eu quero, né? Mas eu acho que precisa haver mais profundidade nos conhecimentos para conseguir haver a diferenciação e a gente sair dessa pegadinha de contratação por commodity. Entendi. E o que você espera pessoalmente, particularmente aí como CEO do Grupo Belforte para o ano de 2026? Assim, você acha que o mercado de facilities ou patrimonial
vai ter um crescimento expressivo, ou o eletrônico vai... inteligência artificial, enfim... Como que você acha que vai acontecer essa jogada aí pro ano que vem? Eu acho que o que vai crescer exponencialmente é tecnologia. Tecnologia. É tecnologia. A inteligência artificial aplicada para a entrega da segurança, inteligência artificial para a utilização dentro das empresas, aí não só de segurança, mas para ganhos de eficiência dentro das empresas. Então, eu acho que realmente assim, o que vai crescer bastante é tecnologia. Mesmo porque, Marcos, eu falo por experiência própria aqui no Grupo Nextra, a gente já tem vários projetos realizados com integradores e com clientes finais, onde não se trata mais de pura imagem, hoje é analítico. Né? Hoje a gente trabalha com câmeras que fazem analítico no ramo de varejo, por exemplo, que entregam para o departamento de marketing de uma empresa um relatório de mapa de calor. Sim. Aquela câmera que está vendo os corredores, ela identifica qual é a prateleira que está sendo mais visitada. Sim. Analítico de público, se é mais homem, se é mais mulher, se é mais criança. E a gente fala também em automação industrial, que evita acidente, enfim, uso de colete, capacete, né, dos EPIs. Então eu também entendo que a tecnologia daqui para frente, não que ela vá tomar o lugar do homem, não acho isso, mas eu acho que ela vai trazer muito mais do que uma simples imagem. É isso. Né? Então... que no fim é aquilo que eu falei aqui no meio da nossa conversa, é eficiência. O que a tecnologia traz é exatamente isso, é eficiência. Em alguns casos ela reduz as necessidades do homem, reduz, porque ela traz eficiência, mas ela nunca vai substituir o homem, porque o homem ele precisa, em milhares de situações, que a gente pode ficar a noite inteira falando, mas que você precisa ter a ação do homem, né? Sim. Então ela não vai substituir o homem, ela vai trazer eficiência para o homem. Então, como eu falei, você vai reduzir a necessidade do homem em 10%, 15%? Sem dúvida. Por isso que eu acho que o orgânico, o crescimento do orgânico, né, do homem, da entrega ao homem especificamente, eu não enxergo que ela vai crescer assim, né? O crescimento ele vai ser bem pequeno, né? Pequeno, talvez. Se tiver pequeno. O que eu acho que vai crescer muito é realmente venda de tecnologia. Isso eu acredito que vai crescer bastante realmente. Fantástico. Marco, você tá sentindo o cheiro, cara? Tá maravilhoso esse cheiro aí. Tá? Eu acho que tá chegando uma hora boa, hein? Se eu não estiver enganado. O queijo nunca me engana, cara. Rapaz, olha, sem acidentes de trabalho. Rapaz. Olha, cara. Maravilhosa, hein? Bonita tá, né, Marcos? Tá. Olha demais, ó. Tá maravilhosa. Linda. Tá parecendo um creme brulee, mas não é sobremesa, é lasanha. Cara, eu vou usar uma ferramentinha aqui pra gente tentar tirar um pedaço mais perfeitinho possível pra sair na foto. Né? A lasanha tá bonita demais, cara. Olha. Cara, você quer mais queijo? Mais queijinho sempre é bom, né? Meu avô dizia que massa sem queijo é que nem namoro sem beijo, né? Cara. Então isso aí. Quanto mais queijo, melhor. Bom apetite, hein, cara? Muito obrigado. Vamos ver como que tá isso aqui. Vai ficar maravilhoso, com certeza. Muito boa, perfeito. Marcou saúde. Saúde. Cara, obrigado pela oportunidade aqui. Experiência muito boa. E mais um capítulo aí do NextraCast, né? Videocast aí do Grupo Nextra. E a gente desenvolvendo, tentando levar aí o máximo de informação e conhecimento possível. Essa é a mensagem que a gente
quer passar desse programa, né? Porque muito a gente precisa isso. compartilhar conhecimento e informação, né? Esse seria o meu recado, né? Que realmente as pessoas acabem com o mito de que é tudo igual e que entendam a importância e reforçando o que eu sempre falo, né? A má contratação de segurança traz um risco de continuidade de negócio e risco de imagem. Obrigado. Eu que agradeço. Por ter vindo. Foi ótimo. Espero que tenha gostado da está ideia, maravilhosa, do programa, mais um espetacular. brinde. Vamos dar mais um. Obrigado. Mais uma degustada aqui. Então, pessoal, obrigado por mais um capítulo, por acompanhar com a gente mais um episódio do NextraCast, chefe da tecnologia. Esse videocast a gente vai trazer sempre desse tipo de informação e hoje, mais do que nunca, a presença do Marcos aqui mostrou que o cuidado nos detalhes dentro de uma operação de segurança, dentro da nossa vida, é sempre muito importante. Obrigado por mais um episódio.